Meus irmãos, que a paz de Cristo esteja com todos. Quero aqui saudar todos os amigos que estão conectados conosco, né? Aqueles que frequentam a confraternização espírita jiquiense, aqueles que são amigos digitais. Então, que Jesus possa continuar abençoando a todos. Saudade, né, desse convívio, desse encontro com todos vocês, mas nós estamos na mão de Deus e Ele vai ver o que é melhor para cada um de nós. E hoje, meus irmãos, nós vamos fazer um trabalho, uma live sobre o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, né? E nós vamos falar de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Não separeis o que Deus juntou. É o capítulo 12 e nós vamos mostrar a vocês, começar a mostrar, né? Então essa passagem, não separeis o que Deus juntou, está no Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos mostrar a vocês que ele está dizendo justamente isso. No capítulo 22, aliás, eu falei 12 a 22, não separeis o que Deus juntou. Então ali tem uma figura maravilhosa, não é? Uma pessoa abraçada com outra. E vamos falar hoje sobre casamento e divórcio. Parece até estranho falar casamento e divórcio. O casamento é um sacramento utilizado nas religiões. E também tem o batismo, não é, que é outro sacramento. E essas duas possibilidades, o casamento e o batismo, a doutrina espírita não executa. O casamento, nós ainda fazemos uma palestra comemorativa, marca um dia, e nós fazemos uma palestra que fica assim consagrado como a união de dois espíritas no centro espírita, mas não emite nenhum documento. E o batismo também nós não executamos o batismo, porque todas as pessoas que são espíritas, a grande maioria, né, alguns já nascem em berço espírita e não sei se eles se batizam. Alguns casos ainda vão à igreja, batiza, como os católicos também, ou os espíritas também, se casam em algumas religiões, em algumas igrejas, para formar, né, aquele laço, ter um documento, ter umas fotografias, ter tudo isso. E o batismo não acontece na doutrina espírita, como eu falei, comecei falando, as pessoas já vêm batizadas de outras religiões. E a doutrina espírita não anula, não invalida esse batismo. E também os que nascem no berço espírita, nós às vezes não fazemos batismo porque não cremos muito nesse pecado original. As igrejas batizam porque dizem que alguém lá atrás cometeu um pecado e é necessário, com a purificação da água do batismo, executar esse ato. Jesus foi batizado por Pedro, mas foi uma simbologia muito grande. Foi Jesus dando prova dessa fé, dessa crença que todos nós temos. Mas a doutrina espírita em si não batiza, joga aquela aguinha na cabeça, nada disso. E vamos começar aqui falando uma frase que é muito tida dentro da igreja, das igrejas, né?
não separeis o que Deus juntou. E aí, de um livro de Deolinda Amorim, tem essa colocação. O Espiritismo não é doutrina do sim, do não e sim, da responsabilidade. Viver é escolher, é optar, é decidir. E a escolha é sempre livre dentro de um leque relativamente amplo de alternativas. A semeadura, costumamos dizer, é voluntária. A colheita é que é sempre obrigatória. Essa colocação vai reforçar o que nós vamos falar daqui para frente. Vejam bem que o casamento é tido como uma aliança. E aqui vem uma colocação sobre o sentido do casamento. Vejam bem. No sentido de acordo, é um pacto entre duas ou mais partes, objetivando realização de fins comuns. É um anel usado para simbolizar um compromisso e a união afetiva entre duas pessoas em noivados e cerimônias de casamento. E tem mais ainda uma colocação nesse sentido. Veja o que é que se diz sobre o sentido do casamento. Não é? É uma parceria, é uma relação de colaboração entre duas ou mais pessoas com vista à realização de um objetivo comum. É uma relação de mão dupla. Os parceiros partilham seus recursos de modo a trocar benefícios mútuos e chegar a objetivos comuns. Tipos de união. Aí vem a união dos sexos, né? E vem o civil. E aí nós vamos falar um pouco sobre casamento. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Nós estamos vendo hoje casamento entre pessoas do mesmo sexo. Isso foi uma colocação à época de Kardec. Então foi uma colocação que a essa época ainda não tinha esse casamento como estamos tendo hoje de pessoas do mesmo sexo. Mas a doutrina espírita não tem nada contra isso, inclusive é um pensamento das religiões de muito tempo, não é de agora. E aí nós vamos ver o seguinte. Daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo num país e em dada época é adultério noutro país e noutra época. Isso pela razão de que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Assim é, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo. Noutros é necessário, além desse, o casamento civil. E noutros, finalmente, o civil, não é? É um casamento que basta. Mas a união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina imutável, como todas as leis de Deus,
exclusivamente moral, que é a lei do amor. Essa lei de amor é a que abrange, como eu falei há pouco, todos os tipos de casamento hoje em dia. E as pessoas do mesmo sexo também estão ligados por afinidades, por amor, e está dentro do que a doutrina espírita fala. E aí nós temos uma colocação de José Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade. Ele tem esses tipos de casamento. São os casamentos acidentais. Olha o que ele diz nesse livro sobre esses casamentos acidentais. Teremos aquelas pessoas que, defrontando-se um dia, se veem, se conhecem, se aproximam, surgindo daí o enlace acidental, sem qualquer ascendente espiritual. Os provacionais agora. Sem que duas almas se reencontram em processo de reajustamento necessário ao crescimento espiritual, esses são os mais frequentes, os provacionais. Tem também os sacrificionais. Esses reúnem almas possuidoras de virtudes e sentimentos opostos. É uma alma esclarecida ou iluminada que se propõe a ajudar a que se atrasou na jornada ascensional. São os casamentos sacrificionais. Os casamentos afins são os que reúnem almas esclarecidas e que muito se amam. São espíritos que, pelo matrimônio, no doce reduto do lar, consolidam velhos laços de afeição. E tem também os casamentos transcendentes. São constituídos por almas engrandecidas no amor fraterno e que se reencontram no plano físico para as grandes realizações de interesse geral. A vida desses casais encerra uma finalidade superior. Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade. Nós vamos agora para uma questão que tem no Livro dos Espíritos referente ao casamento. E a questão é a 695. Que Kardec questionou a espiritualidade assim: será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? E a resposta que a espiritualidade deu foi que o casamento é um progresso na marcha da humanidade. Aí Kardec foi mais na frente. A 696. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? E aí a espiritualidade sabiamente passou para Kardec, para a equipe, que seria uma regressão à vida dos animais. Como tem alguns livros que diz que era uma recrudescência, uma volta à situação primitiva, E aí tem outra questão que Kardec avançou um pouco mais e fez essa outra pergunta, a 697. Está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento?
Olha o que a espiritualidade falou para Kardec. É uma lei humana muito contrária à da natureza, mas os homens podem modificar suas leis, só as da natureza são imutáveis. Meus irmãos, em matéria de leis referente a casamento, nós sabemos que varia muito. Nós temos algumas nações no mundo que permite até o casamento de homens, já muitas vezes até idosos, com crianças, 6, 7, 8, 9 anos. E nós podemos dizer que é errado? Não. Se é lei, uma lei civil daquele país. Muitos de nós não aceitamos, achamos que não é algo, mas quem somos nós para ficarmos de cá julgando? E como mesmo Jesus falou, atire a primeira pedra aquele que não tiver pecados. E aí, agora nós vamos entrar naquela passagem que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, que muita gente acha que é uma aberração. Mas a doutrina espírita vê o divórcio com outros olhos e diz o seguinte: o divórcio é uma lei que tem por objetivo separar legalmente o que já de fato está separado. Não é contrária à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito, e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Nós estamos num período que, inclusive aqui no Brasil, é acentuadíssimo o feminicídio. Imaginem vocês se algumas pessoas não tivessem se divorciado. Como a doutrina espírita diz, o divórcio, que a doutrina espírita apoia e acha até certo, é separar de fato o que já não está mais dando certo. Imagine um casal viver as turras, como nós costumamos dizer. As turras é brigando, sempre se desentendendo. Há uma possibilidade muito maior de que haja algo nesse sentido. Então, quando ela fala isso, é nesse sentido, de evitar que aconteça, apoia o divórcio a fim de que não aconteça tanta coisa nesse sentido. E nós vamos para frente, onde vai outra questão do Livro dos Espíritos, a questão 697. A falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos não constitui igualmente fonte de dissabores, tanto mais amargas, porque envenenam toda a existência? Então, a resposta da espiritualidade foi a seguinte: muito amargos realmente. Trata-se, porém, de uma dessas infelicidades de que sois, na maioria das vezes, a causa principal. Em primeiro lugar, são vossas leis que estão erradas, pois acreditais, porventura, que Deus vos obrigaria a permanecer juntos dos que vos desagradam? Depois nessas uniões, geralmente buscais a satisfação do orgulho e da ambição.
mais do que a felicidade de uma afeição mútua. Então, sofreis as consequências de vossos preconceitos. Vejam vocês se esta resposta não vai começar a acentuar que é preferível que duas pessoas não permaneçam, não continuem juntas, e o divórcio é, na grande maioria das vezes, a solução para que algo muito trágico possa vir a acontecer. E aí tem essa colocação de Marcos Adenauer, que ele é um espírita, dirigente de casa espírita em Salvador. Ele é psicólogo também, muito requisitado. E ele disse o seguinte: há espíritos que necessitam da união conjugal e, consequentemente, de uma família para refrear certos impulsos prejudiciais ao seu próprio progresso espiritual. Vejam vocês que essa colocação de Marcos Adenauer como um espírita renomado, ele diz que determinadas pessoas são freadas, são contidas dentro de um casamento, de um relacionamento, em que, como eu disse, né, evita com que determinadas pessoas, para o seu crescimento, cometam alguns erros. E eu quero mandar, estou vendo aqui o nome de alguns amigos, um abraço para todos que estão conosco nesse momento. Vamos para a próxima, que diz o seguinte. Isso quem falou foi Emmanuel, no livro Coragem. Quando puderes, não te afastes do lar, ainda que mesmo quando o lar te pareça inquietante, fornalha de fogo, veja bem, ele acentua, fornalha de fogo e aflições. Quantas pessoas não são contidas pelo seu lar, pela sua convivência em família? Então, vale a pena, muitas vezes, a pessoa, como se diz, se sacrificar, continuar mantendo aquele relacionamento, porque para ela, para esta pessoa, vai ser um freio. E nós vamos ter colocações mais acentuadas nesse sentido. E nós vamos ver aqui agora que no livro da Esperança, através de Emmanuel, tem essa colocação também. Divórcio, retirada, rejeição e demissão, às vezes, constituem medidas justificáveis nas convenções humanas, mas quase sempre não passam de moratórias, vejam bem, para resgate em condições mais difíceis, com juros escorchantes. Juros de escorchar. Ouçamos o íntimo de nós mesmos. Enquanto a consciência se nos aflige na expectativa de afastar-nos da obrigação perante alguém, vibra em nós o sinal de que a dívida permanece. Nós vimos aí que Martins Peralva falou de alguns tipos de casamento, de relacionamento. E nós temos nessa mensagem aí uma colocação de um espírito, não é, Emmanuel, falando que muitas vezes para nós
é melhor permanecer juntos. Então, que devamos ouvir o íntimo de nós mesmos. Porque você já imaginou, nós estamos num dessas uniões, desses casamentos, matrimônio, que é um resgate. Nós estivemos muitas vezes com alguém, não tivemos um bom relacionamento, voltamos para corrigir e quando estamos aqui de novo, tornamos negligenciar, não querer aceitar determinadas coisas e aí vamos nos separar de novo. E aí? Como ali fala, é dívida que permanece. Olha o finalzinho. É dívida, é sinal de que a dívida permanece. E nós podemos até ter que voltar para completar esse reajuste. Nós que temos conhecimento do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita, nós que sabemos que não estamos aqui pela primeira vez, que essa lei maravilhosa que é a reencarnação, proporciona justamente esses reajustes. E quantas vezes, quantos não vão ter que voltar? Aí tem gente que fala, Deus me livre. Mas isso é para o próprio bem nosso. Porque todos nós, para crescermos, para evoluirmos, para nos tornarmos espíritos puros, nós vamos ter que nos reajustar com todos, vamos ter que estar bem com todos. E aí, olha essa outra passagem. Em uma diferente civilização, isso é uma mitologia, é um mito, viu? É um conto mitológico, mas vê se não parece ter assim um sentido bem profundo. Em uma diferente civilização, os seres possuíam 2 cabeças, 4 braços e pernas e 2 corpos distintos, masculino e feminino, mas com apenas uma alma. Viviam em pleno amor e harmonia. E justamente esse equilíbrio provocou a inveja e a ira de alguns deuses do Olimpo. Enfurecidos, enviaram àquela civilização uma tormenta repleta de trovões e relâmpagos que dividiram os corpos, separando a parte feminina da masculina e repartindo as almas ao meio. A lenda diz que hoje os seres lutam na busca de sua outra metade, a sua alma gêmea. Nós sabemos que é um mito isso, né? É mitologia que fala isso, mas vê se não tem fundamento. Parece que a coisa realmente aconteceu assim, acontece assim. Nós vivemos em busca daquela outra, como se diz, outra cara metade. Aquela outro lado da laranja ou da maçã. Tudo indica não, são possibilidades. Quem somos nós para dizer não, isso não existe? Não. E aí, uma certa feita, eu estava fazendo uma viagem com um amigo, Eric Lobo, e aí começamos a falar de coisas impossíveis. E aí ele me dizendo, não, tem coisas que são impossíveis de se realizar. Aí eu virei e falei assim, Eric, pensa numa coisa impossível, mas impossível mesmo de acontecer. Aí ele fechou o olho assim, aí virou e falou assim, pensei.
Falei assim, não é impossível. Se você foi capaz de pensar nessa coisa, esta coisa é capaz de se realizar. Nós é que estamos ainda em época e em condições precárias de não poder realizar. Mas quando nós crescermos, evoluirmos, nos melhorarmos, talvez até mudar de planeta, de situação, isso é algo que pode ser sim realizável. Aí ele virou e falou assim, tem lá seu fundamento. Falei, pois é, então não existe nada nesse sentido. E aí, Chico Xavier, no livro Chico Xavier Pede Licença, alguns espíritos, dão umas dicas de como manter um bom casamento. Olha essa primeira dica. Nós que aprendemos a salvar o trigo e a batata, os campos e as flores, saibamos preservar a união também. Vê se não tem fundamento também. Hoje a ecologia, as pessoas estão aí movendo céus e terras para salvar isso, salvar aquilo outro, mas quando ele chega em casa que não acha aquilo que ele queria, aí pá, desarma tudo, se separa, vai embora. Então esses espíritos, para manter um bom casamento, oferecem essa possibilidade de preservar a união também. 2. Se sabes que a tolerância e a bondade resolvem os problemas, a ti cabe o primeiro passo, garantindo a harmonia doméstica. Então nós somos conhecedores de que a bondade, a tolerância resolve grandes problemas. Então nós que somos tão conhecedores dessas verdades, devemos dar esse primeiro passo para garantir essa harmonia doméstica. E a doutrina espírita fala isso, que muitos de nós, fora de casa, na rua, no centro, no trabalho, somos carinho, amor, tolerância com todo mundo. Mas quando chega em casa, vira tirano. Aí é onde diz assim, aqui eu mando, mas as pessoas podem dizer assim, mas também aqui és detestado. O terceiro diz o seguinte, mudemos a nós mesmos para melhor e aqueles que nos compartilham a estrada não se deterão insensíveis. Quando nós fazemos essa mudança entre nós mesmos, nos modificamos, aquelas pessoas que compartilham a estrada conosco não vão ficar insensíveis, não vão deixar assim, nota logo, fulano mudou, vamos dar uma ajudazinha a ele para ele continuar bem. E o 4 diz o seguinte, planta de novo a alegria e o bem, para que obtenhas o bem e a alegria novamente. É a semeadura e a colheita, Se nós fizermos uma semeadura boa, é lógico que a colheita vai ser também muito boa. Mas 2 espíritos deram esses conselhos. Joana de Ângeles, na obra Após a Tempestade, psicografia de Divaldo Pereira Franco, diz o seguinte, tem paciência e confia em Deus. Já Emmanuel, na obra Na Era do Espírito, psicografada por Chico Xavier, diz o seguinte, casar-se é tarefa
para todos os dias. Que dois conselhos maravilhosos, né? E são espíritos contemporâneos, quer dizer, contemporâneo porque Divaldo está aí com Joana trabalhando o tempo todo, um espírito muito evoluído, e Chico Xavier, também através de Emmanuel, trouxe esses dois conselhos. Tem paciência e confia em Deus. Já Emmanuel disse o seguinte: casar-se é tarefa para todos os dias. Tem gente que não, que acha que só uma é para o primeiro ano, segundo ano, sétimo ano já é Ave Maria. Então a modificação transforma e as pessoas às vezes deixam de ter um relacionamento bom. Estamos chegando ao final e Vanusa, minha grande colaboradora, achou essa mensagem e falou assim: ô Estevão, lê essa mensagem, olha como ela é bem marcante. E ela diz o seguinte: nos dias de hoje, o divórcio não é mais algo incomum. Mas o divórcio deste homem é tudo menos normal. O que começou com um pedido estranho, terminou em surpresa. Se você ler o final dessa história, aprenderá algo sobre aquilo que chamamos de amor. E aí tem um aviso assim: pegue o lencinho. Um dia, eu cheguei em casa e servi o jantar da minha mulher. Peguei sua mão e disse: eu quero o divórcio. Ela não percebeu, ela não pareceu nem um pouco chateada, mas calmamente perguntou o porquê. Minha resposta foi evasiva e isso a irritou. Ela deixou seu prato cair no chão e gritou: você não é homem de verdade. Nós não nos falamos mais naquela noite. Ela chorou. Eu sei que ela estava buscando um motivo para o nosso relacionamento falido, mas eu não pude dizer que ela havia me perdido para a Jane. Eu não a amava mais. Eu senti pena dela. Eu, cheio de culpa, mostrei a ela os papéis do divórcio, deixando para ela a casa, carro e 30% da minha empresa. Ela olhou com raiva e rasgou os papéis. A mulher com quem eu passei 10 anos da minha vida era uma estranha. Eu fiquei com pena de que ela tivesse investido tanto tempo, força e recursos em nosso casamento. Mas eu não poderia voltar atrás no que eu havia dito. Finalmente, ela começou a chorar, a reação que eu esperava desde o início. Nesse momento, o divórcio pareceu mais real. Quando no dia seguinte eu cheguei em casa mais tarde do trabalho, ela estava sentada à mesa escrevendo. Eu não comi nada, apenas fui direto para a cama e dormi. Na manhã seguinte, ela me falou dos seus termos para o nosso divórcio. Ela não queria nada de mim, mas pediu que eu passasse o último mês vivendo ao seu lado, normalmente. O motivo? Nosso filho tinha provas importantes no mês seguinte e ela não queria prejudicá-lo. Ela também me pediu para pensar no dia do nosso casamento e em como eu a carreguei no colo ao entrar na nossa casa e no nosso quarto.
A partir daquele momento e por todas as manhãs do próximo mês, eu deveria carregá-la para fora do nosso quarto. Eu achei que ela tivesse enlouquecido, mas para fazer dos nossos últimos dias juntos algo suportável, eu aceitei. No primeiro dia, nós estávamos meio desastrados quando a carreguei, mas nosso filho aplaudiu e cantou: "Papai está carregando a mamãe nos braços." As palavras dele liberaram uma onda de dor em mim. Eu a carreguei para fora do quarto, passando pela sala e saindo pela porta da frente. Ela fechou os olhos e disse em uma voz suave: "Não diga nada ao nosso filho sobre o divórcio." Eu concordei e a coloquei de volta no chão, em frente à porta. No segundo dia, nós já estávamos melhores. Ela se aconchegou no meu peito e eu pude sentir o perfume de sua blusa. Eu me dei conta de que havia muito tempo desde que eu olhei conscientemente para minha mulher. Seu rosto tinha algumas rugas e o seu cabelo estava aos poucos ficando branco. Nosso casamento havia deixado suas marcas nela. Por um momento, eu me perguntei o que havia feito com ela. Quando eu a peguei no colo no terceiro dia, eu senti um pouco de intimidade voltar. Esta era a mulher que havia me presenteado com 10 anos da vida dela. No quarto e no quinto dia, eu pude sentir a intimidade se fortalecer. Com o passar do mês, fui ficando cada vez mais fácil carregá-la e eu percebi que ela estava emagrecendo. Uma manhã, caiu a ficha de que ela deveria estar carregando muita dor e amargura por minha causa. Sem pensar, eu passei minha mão sobre a cabeça dela. Naquele momento, nosso filho entrou e disse: "Papai, está na hora de carregar a mamãe para fora." Tinha virado um ritual matinal para ele, que seu pai carregasse sua mãe. Minha mulher o pegou e o abraçou contra o seu peito. E eu me virei, pois estava com medo de que isso mudasse as coisas. Eu a levantei e as mãos delas envolveram o meu pescoço. Eu a segurei com força, como no dia do nosso casamento. No último dia, enquanto eu a segurava, eu não pude mais aguentar. Eu sabia o que tinha que fazer. Eu fui até o apartamento de Jane, subi as escadas e disse: "Me desculpe, Jane, mas eu não quero deixar a minha mulher." De repente, tudo ficou claro. Eu carreguei a minha mulher no dia do nosso casamento e prometi segurá-la até que a morte nos separe. No meu caminho de volta para casa, eu comprei flores para ela e quando a florista perguntou o que eu deveria escrever no cartão, eu sorri e disse: "Eu irei te carregar todas as manhãs até que a morte nos separe." Com as flores em mãos e um sorriso enorme no rosto, eu voltei para casa. Minha mulher havia morrido durante o sono enquanto eu estava fora. Mais tarde, eu descobri que ela estava sofrendo com um câncer no último mês. Mas eu estava tão preocupado com a Jane que eu não notei. Ela devia saber que iria morrer em breve e quis ter certeza de que o relacionamento entre mim e meu filho não fosse impactado pelo divórcio. Aos olhos dele,
Eu era o homem mais romântico que ele poderia imaginar, e assim eu a carreguei mais uma vez pela porta. Às vezes, nós só percebemos o que temos quando é tarde demais. Talvez essa história faça alguém se lembrar do dia em que se apaixonou por alguém. Antes de terminar um relacionamento, é uma mensagem importante que certamente você deve compartilhar com seus amigos. Meus amigos, como eu falei, uma mensagem marcante. Nós queremos agradecer ao carinho de todos vocês, que esse carinho possa em breve ser transformado em abraços, encontros assim presenciais, porque nós estamos passando por uma época que com certeza já estava escrita nas estrelas. Todos nós, quando encarnamos, temos uma noção, temos até uma explanação do plano espiritual por o que vamos passar. Mas para o nosso bem, nós esquecemos. Quando reencarnamos, nós esquecemos as vidas passadas e o tempo que ficamos no mundo espiritual. Mas, com fé em Deus, vamos pedir a Jesus, esse mestre querido que está aqui atrás de mim, que possa continuar nos abençoando, juntamente com nossa Mãe, Maria Santíssima. Meus irmãos, muita paz para todos e uma boa noite.